CBN, Café com Política. Bruno Silva, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. Claro, todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo, Bruno. Uma pauta até que cheia para o início de semana, viu? Pois é, né? A Câmara resolveu votar bastante itens aí, né, Sandra? Colocando ele na pauta do dia, né? Não, o que mais chamou atenção aqui, Bruno, é sobre o nome da Lagoa do Taquaral, do Parque Portugal, né? Que a gente chama popularmente de Lagoa do Taquaral, mas o nome oficial é Parque Portugal. E uma proposta que está na pauta de autoria do presidente da casa, vereador Luiz Rossini, é que se mude o nome para Parque Portugal Arquiteto Denis Roberto de Castro Pérez. Quem que foi Denis Roberto de Castro Pérez? Um arquiteto peruano que foi responsável por desenvolver os projetos do Parque Taquaral em coautoria com Miguel Gilberto Pascoal e com Renato Rigueto, que também trabalhou na parte de paisagismo. Essa proposta será votada em turno único. E é curioso, né? Porque essa lei que nomeou o Parque Portugal é de 1950, tem mais de 70 anos, então. E agora eles vão tentar fazer essa mudança, né? O que você acha dessa proposta, Bruno? É aquela história, né, Guilherme? Você tenta de alguma forma cavucar no passado e ver o que você pode fazer para dar uma ativada nas atenções das pessoas, né, relacionadas a algo que é um patrimônio, vamos dizer assim, do município, como é o caso do parque, né, para quem o frequenta ali, está sempre constantemente passando por ele, mas ao mesmo tempo você faz esse tipo de mudança que é uma mudança relativamente nula, né, o Guilherme, que eu digo assim, em que sentido, né? No sentido de que as pessoas vão continuar se referindo ao parque da mesma forma, porque você tem aí décadas e décadas, né, sendo conhecido de um determinado modo. Ninguém vai virar e falar, olha, agora veja bem, esse parque chama parque tal, tal, tal. Então, quer dizer, é o tipo de movimento que você faz, talvez, no intuito ou no objetivo de dar uma agitada, dar uma movimentada na pauta, chamar a atenção ali para o parque em si, para a comunidade que frequenta, para todos que têm algum tipo de ligação, inclusive memória afetiva, familiares que eventualmente podem ter vínculo aí ainda com quem fez o parque como um todo, mas é aquela história, um efeito que tende a ser um efeito relativamente nulo, né, Guilherme? Você movimenta mais a situação para chamar a atenção sobre o parque, seu entorno, uso, né, manutenção e etc., mas cuja mudança do nome em si não vai ter um impacto tão grande assim, né? Claro, todos que participaram ali merecem as devidas honras, como toda e qualquer obra pública que é reconhecida, ou toda e qualquer obra que tem aí o seu valor paisagístico, arquitetônico e etc., mas é o tipo de mudança que deveria ter sido feita lá atrás, né, Guilherme? Não agora, né? E é curioso também que, assim, acho que quase ninguém chama de Parque Portugal popularmente, né? A gente, como jornalista, chama, porque tem que usar nome oficial também e tal. Mas a gente chama de Lagoa do Taquaral, ou Taquaral. Lagoa do Taquaral, exato, então, exato. Mas, então, quer dizer, você vai mexer no nome que oficialmente já ninguém reconhece, porque todo mundo já conhece de uma outra forma, né? Pois é. E aí tem muita concessão de diploma de mérito aqui também para ser discutido. E aí a gente acompanhou, inclusive, uma publicação hoje do portal G1 aqui de Campinas a respeito de curiosidades. A gente falava na semana passada do dia do detetive, né? Que teria uma alteração lá na data, porque já tem a data, mas queriam alterar o dia da comemoração. E aí a cidade tem mais datas comemorativas do que os dias do ano, viu, ô Bruno? 665 datas comemorativas que vão aí de homenagens a profissões até causas e alertas de saúde. Confesso que nos bastidores, né, conversando inclusive com o Guilherme, né, eu falava justamente sobre isso, né, chamando a atenção. Falei, gente, tem mais datas do que dias do ano, e detalhe, né, nós estamos falando de uma infinidade de datas que eu duvido muito que os próprios parlamentares tenham clareza sobre isso, e ainda digo mais, acredito que vira e mexe, alguns talvez proponham projetos aí, que já existam datas a respeito, e depois desiste e fala, poxa, então vamos pensar em outra coisa, né? Acaba sendo uma deturpação da atividade legislativa como um todo, né? Veja, essas homenagens, as honrarias, as datas específicas, elas têm que ser articuladas com objetivos maiores, né? Então, por exemplo, você tem uma data específica para tratar de uma questão de saúde pública relevante, né? Então, conscientização sobre as necessidades
da população autista, um exemplo qualquer, né? Isso tem que estar articulado com outras ações de secretaria, tem que estar articulado com a dimensão de debate junto à comunidade acadêmica, escolar, a comunidade dos professores, a comunidade como um todo. Então, assim, você precisa pensar na organização dessas datas de modo a não ser algo que só vai virar isso mesmo, fator de curiosidade e algo que vai estar ali no papel e, quando muito, garante ali ao homenageado alguns momentos, né, de reconhecimento, e depois ninguém acaba se lembrando pelo fato do quê? De que você deturpou e usou em excesso um instrumento que era um instrumento para ser utilizado com o maior critério possível a fim de homenagear, a fim de reconhecer ou a fim de conscientizar sobre assuntos de extrema relevância, né, Sandra? Então a gente sabe que isso se torna muitas das vezes um meio, né, onde alguns parlamentares lançam mão bastante desse objetivo para tentar se conectar com as pessoas, né, tentar se conectar com certas famílias, tentar se conectar com certas figuras ilustres, ou até mesmo por questões mais de proximidade política chamar a atenção para dizer, não, eu fui lá, homenageei, pensei, só que no final das contas fica como isso, que não deveria ser uma data só a mais no calendário onde muitos não lembrarão, ao invés de ser algo que pode despertar um debate para uma política pública, para o incremento de um serviço, ou algo nesse sentido, né? O vereador Carmo Luiz do Republicanos foi o que mais apresentou, né, datas comemorativas aqui na cidade de Ribeirão Preto. E aí, questionado pelo portal de notícias G1, ele respondeu em nota que é autor de diversas leis que instituem datas comemorativas com o objetivo de incentivar, fomentar, impulsionar e dar notoriedade às mais diversas profissões, carreiras, segmentos, movimentos e assuntos que são tratados e discutidos no cotidiano da nossa sociedade, não tendo relação alguma com a teoria de atrair ou conquistar eleitores por conta da iniciativa dessas proposituras. Já a prefeitura também respondeu que essas comemorações são simbólicas e marcam um contexto histórico e cultural importante para determinado grupo ou para mobilizar a sociedade sobre um tema de interesse comum. A prefeitura também aí no ranqueamento na 5ª posição, com 17 propostas levadas à Câmara. E é bem legal esse trabalho do G1, da Yasmin Castro, que tem aqui um detalhamento, por exemplo, das categorias, né? Educação e causas é o que mais tem, são 186 dias, seguido de profissões, carreiras e hobbies com 131, depois saúde com 128. Tem a tabela com todos esses dias. E aqui, sim, por exemplo, sabe que dia é hoje? O que é hoje? Hoje é dia de Portugal. Para você ver como é redundante, ó. Hoje é dia de Portugal, hoje é dia municipal da comunidade portuguesa e de 1 a 10 de junho é a semana municipal da comunidade portuguesa também, ou seja, são semana portuguesa, aliás. Então são 3 datas que são redundantes, né? De 1 a 10 a semana e também os dias aqui. Mas enfim, e tem outras datas que são curiosas, né? Como fui ver a data no que é no meu aniversário, né? O Dia Municipal do Piloto de Drone, a ser comemorado também no meu aniversário, que é daqui 10 dias. E, enfim, tem datas aqui que realmente são causas importantes, como você citou também, questões que trazem atenção para combate a certas doenças, mas tem coisa também que são pitorescas, digamos assim, né? E acabam concentrando uma agenda legislativa para deliberar, para discutir projetos, né, para você ir adiante, que poderia estar sendo colocado outros temas, né, Guilherme? Então, veja, não estou advogando contra aqui você ter um instrumento que garante essas honrarias, que garante essas datas do calendário oficial, ou que até mesmo garante com que você possa transformar isso num fato político importante dentro do município. Mas isso tem que ser feito com mais parcimônia, né? Não na proporção e na dimensão como a que a gente tem relatado aqui, porque isso consome muitas das vezes mais da agenda legislativa do que os temas que são relevantes para a comunidade, né? Bruno, obrigada pela análise de hoje. Uma boa semana. Eu que agradeço, Sandra. Abraço para você, Guilherme, todos os nossos queridos ouvintes CBN Campinas. A gente volta amanhã com mais um cafezinho, um pouco mais de política. Tomara aqui com menos datas e com mais proposições, né, de impacto aí na população. Um abraço. Valeu. CBN, a rádio que toca notícia.